Iremos hoje tratar sobre o encontro de Maria e Isabel. Esse episódio, né, ele se localiza no livro de Lucas, no capítulo 1, dos versos 39 ao 44. Convido vocês a estarem lendo comigo essa passagem. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me vir visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Então, irmãos, a notícia de uma gravidez, ela é sempre motivo de grande alegria em uma família. É uma das maneiras mais sublimes que a gente vê o milagre da vida acontecendo, né? E não era diferente nas ocasiões da vida de Maria e de Isabel. Apesar de serem gravidez tão distintas, né, em momentos tão distintos, a alegria era a mesma. Primeiramente para Isabel, pelo sentido dela ter esperado tanto para que esse momento chegasse na vida dela, né? E talvez ela nem imaginasse mais que isso seria possível devido à sua idade avançada. Mas o Senhor a contemplou com aquela gravidez tão desejada. E para Maria, que era tão nova e nem imaginava que engravidaria, né? Até porque ela era virgem, ela nem poderia ter engravidado. Mas o Senhor a contemplou com um milagre de carregar não somente um menino, mas sim o Salvador do mundo, aquele que viria a ser o Senhor da vida dela. A nossa devocional de hoje, irmãos, nós estaremos falando não somente sobre um texto qualquer, a gente estará falando sobre vidas, sobre vida que gera vida. No versículo 39 e 40, a gente vê Maria indo até Isabel e, ao meditar nesses dois versículos, a gente consegue contemplar a obediência de Maria, né? Como que ela confiou na palavra do Senhor. Diferente de Zacarias, quando o anjo chegou até ele e falou que sua mulher daria à luz a um filho, ele duvidou, né? Ele achou esquisito, como assim? Minha esposa de idade avançada. Mas Maria não, Maria, apesar de ter sido tão diferente também a situação, né? Talvez não a gravidez mais imprópria de todas. Ela engravidou do Espírito Santo, ela não coabitou com homem algum. Mas ao mesmo tempo ela confiou na palavra daquele anjo, porque ela confiava no Senhor. Então a gente vê aqui como Maria era uma mulher obediente ao Senhor, e uma mulher que confiava nos planos do Senhor. Ela confiou que carregaria no ventre dela o Filho de Deus, não somente um menino, né, mas sim o Filho de Deus, como o anjo havia falado. Em segundo lugar, logo que ela ouviu, né, a voz do anjo, ela foi até Isabel também, né? E isso a gente também vê uma coisa admirável em Maria, porque elas não moravam em uma cidade próxima, né? Certamente Maria andou quilômetros até chegar à sua parenta Isabel. Mas quando o anjo falou para ela também que sua parenta, né, Isabel estaria grávida, ela fez questão de ir até ela, sabendo que ela era uma mulher de idade avançada e que provavelmente precisaria de muitos cuidados. Então ela foi até lá prestar ajuda também. Isso é algo que também nós podemos admirar, né, de Maria ali. Somente através do Espírito Santo, Isabel poderia reconhecer a divindade que habitava no ventre de Maria. É interessante a gente falar disso, meus irmãos, porque quando Maria chega até Isabel e saúda ela, né, fala com ela, no mesmo momento, Isabel reconhece a grandeza de quem estava ali no ventre de Maria. Ela sabia que Maria não estava grávida, até porque nem dava para saber, né, que Maria estava grávida, primeiramente, porque ela tinha acabado de ser avisada pelo anjo, e ainda era muito recente, provavelmente não tinha nem aparência ainda da barriga dela, né, para saber. Mas não somente isso, mas ela reconhece a divindade do bebê que estava dentro do ventre de Maria. Ela exclama assim, ó: Bendita é você entre as mulheres, bendito é o filho que você dará à luz. Então, aqui a gente vê que Isabel reconhece a divindade de Jesus, né?
E a gente não tem como Isabel ter reconhecido essa divindade se não fosse através do Espírito Santo. Então a gente vê também aqui que Isabel era uma mulher temente ao Senhor. A expressão dita por Isabel nos faz entender com clareza que Maria era bendita não por ela ser bendita entre todas as mulheres, não no sentido de que ela era uma mulher acima de todas as outras, mas sim ela era bendita devido à grandeza de quem ela carregava em seu ventre. O bendito ali não era a pessoa de Maria em si, mas sim a pessoa que ela carregava dentro do ventre dela. O Senhor, o Jesus, esse sim era o bendito e digno de toda honra, glória e louvor. Isabel, quando reconhece, né, e exclama essa frase que é tão famosa para Maria, ela reconhece ali, primeiramente, a grandeza de Jesus. No verso 43, Isabel indaga Maria falando assim: e de onde me provém que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Novamente, aqui a gente vê o destaque de Isabel, não em Maria, mas sim no Senhor. Então aqui a gente vê mais uma vez a palavra do Senhor confirmando que a grandeza não está na Maria, mas sim em Jesus, naquele que era e é, e sempre há de ser, o Salvador do mundo, o Verbo que se encarnou, aquele que deixou de ser o Deus supremo, se esvaziou de maneira a se colocar de forma de homem para vir nos salvar, que se humilhou de maneira a entrar no ventre de uma mulher para vir salvar o mundo. Então, a gente vê aqui mais uma vez Jesus sendo exaltado e não Maria em si. Maria, de fato, ela era uma mulher bendita, porque ela foi escolhida pelo Senhor para carregar Jesus, né? Certamente ela era uma mulher fiel ao Senhor. As suas atitudes demonstram isso. Porém, nunca podemos fazer com que isso faça a Maria ser uma mulher exaltada sobremaneira. Ela nunca será mais exaltada do que o Senhor. A sua grandeza vem pelo simples e maravilhoso, estrondoso fato dela ter carregado Jesus. E somente nisso, e não nela mesma. Pois logo que saudou, a criança estremeceu dentro de mim, disse Isabel. João Batista se estremece dentro do ventre de Isabel por causa de Jesus, que estava no ventre de Maria. O grande protagonista daquele encontro, quando Maria foi até o encontro de Isabel, não era Isabel em si, não era Maria em si. A gravidez de cada uma, né, por serem coisas tão admiráveis, tanto de Isabel por ser em uma idade avançada, quanto de Maria, que era uma mulher virgem, mas não se baseava nelas aquele encontro, mas sim naquele que era o protagonista, que era Jesus Cristo, aquele que foi honrado e adorado naquele encontro, mesmo sem ser visto, né? Porque ele estava dentro do ventre de Maria e não era possível ver ele. Mas João Batista, dentro do ventre de Isabel, reconhece a grandeza do seu Senhor e ele se estremece no ventre de Isabel. Que coisa profunda é essa, meus irmãos? E Isabel reconhece que é o Senhor dela quando ela fala: o que tenho eu, né, para vir até a mim, a mãe do meu Senhor? Então ali Isabel também reconhece. Então a gente vê que Jesus já era adorado, já era Senhor, já era bendito desde o ventre de Maria. É importante ressaltar que Maria só passou a ser mãe de Jesus a partir do momento que ela engravidou de Jesus. Quando o anjo, né, vai até ela e relata aquilo para ela, que ela seria quem iria conceber, né, o Senhor. Ela só passa a ser mãe de Jesus naquele momento. Mas Jesus já existia desde sempre. O Verbo sempre existiu. Então, é errado a gente falar Maria, mãe de Deus. Na verdade, ela era mãe de Jesus. Ela não é Maria, aquela que é adorada e soberana porque ela carregou Jesus. Não, ela simplesmente foi uma mulher escolhida por Deus para carregar aquele que viria a ser o Salvador do mundo. É por isso que o anjo Gabriel disse a Maria que o menino deveria ser chamado Filho de Deus Altíssimo. E, irmãos, uma coisa muito interessante que a gente também pode aplicar nos nossos dias de hoje desse texto
é como que, apesar das crianças estarem dentro do ventre das suas mães, elas foram tão valorizadas. Jesus, mesmo estando no ventre de Maria, ele já era reconhecido como Senhor. E João Batista, mesmo estando dentro do ventre de Isabel, ele foi capaz de adorar a Jesus. E isso nos faz ver, irmãos, sobre como que hoje em dia o mundo realmente ele está com a mente tão pervertida, né? A mente do mundo hoje está tão pervertida ao ponto de mães matarem seus filhos em seus ventres, né? Como pode, irmãos? Como pode pessoas acharem que isso é digno? Como podem mulheres comemorarem o aborto? Sendo que desde sempre, desde Jesus no ventre de Maria, desde João no ventre de Isabel, o Senhor já valorizava aquelas vidas. O aborto, irmãos, é completamente abominável ao Senhor. E nós, como cristãos, como aqueles que confiam no Senhor e confiam na sua palavra e valorizam aquilo que o Senhor valoriza, nós precisamos ser firmes nesse tempo contra o aborto e lutar por essas vidas, porque elas importam para Jesus, elas importam para o Senhor. Então, irmãos, mediante isso, né, mediante essa riqueza que contém nesses versículos, a gente tem algumas aplicações. A primeira delas é que nós possamos ser tão obedientes à voz do Senhor como Maria foi, que não duvidou da sua palavra em momento algum. Mesmo parecendo impossível aquilo que o anjo falou para ela, ela confiou na voz do Senhor. Em segundo lugar, que oremos ao Senhor para sermos cheios do Espírito Santo e que Ele derrame sobre nós esse Espírito tão maravilhoso, ao ponto de nós conseguirmos reconhecermos ao Senhor nas nossas vidas, assim como Isabel foi capaz de reconhecer, né? Jesus no ventre de Maria. E em terceiro lugar, que a nossa alegria esteja firmada em Jesus, assim como a alegria de João Batista estava. Quando ele, mesmo no ventre de Isabel, ele reconheceu Jesus, né? A presença de Jesus. E aquilo dali foi tão notável ao ponto dele estremecer no ventre de Isabel. Então, que a nossa alegria esteja em Jesus dessa maneira também. Que quando estivermos diante da presença do Senhor, que é em todo tempo, né? A nossa vida deve ser um culto ao Senhor em todos os momentos e que isso seja motivo da nossa alegria, meus irmãos. Que Jesus abençoe a família de vocês, meus irmãos, e um Feliz Natal.